Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor Newton da Costa, um dos mais importantes lógicos do Brasil e um dos criadores da lógica paraconsistente. Ele é livre docente pela Universidade Federal do Paraná, doutor em matemática também pela Universidade Federal do Paraná, foi professor titular da Universidade de São Paulo e da Universidade Estadual de Campinas e hoje leciona na Universidade Federal de Santa Catarina. Esse é o nosso episódio número 43 e hoje falamos sobre o Newton da Costa. Nós dividimos a conversa com o professor Newton da Costa em duas partes, essa primeira sobre a sua trajetória e a segunda sobre lógica paraconsistente. Nesse episódio temos um trecho do conto O Pesadelo do Matemático, interpretado pela atriz Maria Elisa. Gostaria de mandar um abraço para o meu amigo Geraldo Damasio, que conseguiu o contato do professor Newton pra gente, e para o Pablo de Assis, que me apresentou o trabalho do professor Newton da Costa em um episódio do podcast Psicologue. Para acompanhar o Filosofia Pop, você pode visitar o nosso site filosofiapop.com.br, que tem, além do podcast, textos sobre diversos assuntos filosóficos e também espaço para você deixar os seus comentários. Nós também estamos no Twitter como @filosofia_pop e no Facebook com facebook.com/podcastfilosofiapop, tudo junto. Mas eu tenho o nosso e-mail que é o contato@filosofiapop.com.br. Para receber os nossos episódios na hora em que forem lançados, você pode assinar o nosso feed no seu celular. No nosso site tem um guia explicando como fazer isso. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre o Newton da Costa. Hoje a gente recebe aqui, direto de Florianópolis, o professor Newton Carneiro Afonso da Costa. Ele é livre docente pela Universidade Federal do Paraná, é doutor em matemática também pela Universidade Federal do Paraná. Ele foi professor titular na Universidade de São Paulo e na Unicamp e hoje leciona também na Federal de Santa Catarina. Hoje a gente vai conversar com o professor aqui sobre a trajetória dele com o Newton. Eu começo perguntando aqui para o senhor, quem é o Newton da Costa? Bom, eu nasci no século passado, evidentemente, em 1929. E até hoje, desde cedo, tive muito interesse em matemática, em física, de modo geral, em filosofia, e de modo geral nas ciências e nas artes. Minha mãe era professora de francês, e com ela eu li vários autores franceses. Uma tia minha era professora de História da Música e de Música. Ela conheci muita coisa sobre música com ela. E um tio meu era professor de História da Filosofia na Universidade Federal do Paraná. Naquela época não era federal. E com ele eu discutia muito filosofia e, principalmente por influência dele, eu comecei a me interessar tremendamente pela filosofia, em particular pela lógica e também pelas relações básicas que existem entre as ideias científicas, principalmente em física. Qual é a inter-relação entre as questões de física quântica com a relatividade geral, a relatividade geral com a mecânica clássica, etc, etc. Então, na verdade, desde criança, desde cedo, a influência sobre mim, da minha família e de alguns colegas mais próximos foi muito grande. E foi isso que fez com que eu me decidisse para dedicar minha vida à ciência e à filosofia. E aos poucos eu fui fazendo os cursos necessários. Tirei, por exemplo, um curso de engenharia. Não tanto que eu quisesse ser engenheiro, mas que na época, nos anos 50, praticamente só havia os cursos de engenharia, direito e medicina. Então, embora já existisse, assim, meio de uma maneira não muito efetiva o curso de matemática na Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras, eu vi que, na verdade, precisava tirar um curso com, por exemplo, engenharia. Tinha um pouco de matemática e tal, e não seria totalmente perder tempo, porque eu iria ver como é que a matemática, a física e outras ciências encontram utilidade na vida comum, na engenharia, nas construções e no contorno. E foi isso que eu fiz, tirei engenharia. Logo depois, consegui me formar também em matemática, pela Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras. Também fiz a parte de didática e comecei a lecionar na Universidade Federal do Paraná. Ainda como professor da Universidade do Paraná, eu visitei a França várias vezes e, principalmente por influência de professores estrangeiros, um professor Remy Freire, que era um português
que veio ensinar por uma certa temporada em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, e principalmente com os professores também, que eram os que eu encontrei na França, sobretudo na França. Então, toda essa influência fez com que eu me dedicasse aí de corpo e alma e quis fazer ciência mesmo, fazer filosofia mesmo, mas para valer. Agora, é fácil perceber que naquela época era muito difícil você querer fazer uma carreira como eu queria, uma carreira de ciência ou de filosofia séria, no meio em que eu vivia. A minha solução foi exatamente acabar imigrando para São Paulo. Eu pensei exatamente o seguinte, que aqui é muito difícil fazer qualquer coisa, naquela época pelo menos, então eu vou imigrar. E tive sorte, tinha boas relações com o professor da Universidade de São Paulo, com o professor Edson Fará, com o professor Cândido Lima da Silva Dias e outros, e me transferi. Fui transferir para a Universidade de São Paulo, sendo professor titular, eles tendo aceitado o concurso que eu fiz em Curitiba para ser professor catedrático da cadeira da Análise Matemática Superior na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Federal do Paraná. Então fui para São Paulo. São Paulo eu tive um bom estágio também na Unicamp e, de fato, em São Paulo foi o ponto de partida para eu conseguir fazer uma série de coisas, visitar várias instituições do mundo inteiro, tanto dos Estados Unidos, da Europa, da Austrália, e me dedicar de corpo e alma ao que eu sempre apreciei, que é exatamente fazer filosofia e filosofia da ciência. E, principalmente com o auxílio de matemáticos franceses, lógicos franceses, comecei a publicar uma série de trabalhos na Academia de Ciências de Paris. E, graças a esse trabalho, comecei a ficar conhecido. E aí começaram a me convidar, passava a ter boa temporada no exterior durante anos e anos e anos. E foi assim, e essa foi, em síntese, a minha carreira. Quer dizer, eu sempre tratei de procurar me aperfeiçoar, de melhorar, e fui seguindo a carreira de acordo com as dificuldades, etc., que o contorno impunha a mim. Pensei algumas vezes em sair do Brasil, mas por uma série de razões decidi não fazer isso. E continuei aqui, consegui fazer um bom núcleo de lógicos em torno de mim, tanto na Universidade Federal do Paraná, quanto na Unicamp e na Universidade de São Paulo, que aos poucos se espalhou para o Brasil todo. E apesar do Brasil aqui, em ciência e em filosofia, ser assim meio marginal, o fato é que, com todo esse esforço, tudo isso, pelo menos na parte de lógica e filosofia da ciência, o Brasil conseguiu começar a se projetar. E esse foi o esquema geral da minha atividade de professor e de pesquisador. Professor, eu acho que a gente vai... Essa resposta do senhor deu um bom panorama. Agora a gente vai complicar um pouco mais a história, para ficar mais densa, assim. Eu queria voltar lá quando o senhor começou a estudar aqui. Eu já vi entrevista que o senhor disse que era mau aluno. Como é que o senhor era mau aluno? Como é que era a educação inicial que o senhor teve nas instituições? Dizer, em nível universitário ou em nível Não, secundário? no nível fundamental. Em nível fundamental, eu, na verdade, jamais apreciei escola. Não gostava de convivência forçada. Tinha poucos amigos, as coisas que eu gostava de fazer, em geral, garotos da minha idade não gostavam. Então era difícil o convívio. E isso foi fazendo com que eu ficasse cada vez mais uma pessoa mais só e afastada do contorno. Eu tinha bons amigos, tudo, mas na verdade eu preferia ficar em casa, da biblioteca do meu avô. Meu avô tinha uma biblioteca na casa dele, nos porões da casa dele, uma coisa monumental para a época. E eu passava dias estudando e trabalhando, mas nas minhas coisas. Deixava de lado a parte do ginásio e do científico, e isso fazia com que, em geral, nos exames eu tivesse uma certa dificuldade, porque eu não ligava muito o que a escola queria que eu soubesse. Eu gostava e me dedicava realmente de coração às coisas que eu queria. Esse é um problema sério do ponto de vista da didática e da pedagogia
de uma universidade, do ensino secundário e tal. Certos alunos, como eu, não se adaptam, mais ou menos, não se adaptam de jeito nenhum a esse regime usual de eu se impor matéria, fazer exames, fazer com que se resolva exercício de certa matéria. Talvez para 90% das pessoas, homens e mulheres, isso seja uma medida sensata. Agora, para alguns, como eu, não é uma medida sensata. Eu iria amolado na escola, chateado. Na universidade eu fazia tudo possível para não frequentar a aula, sabendo que certo professor não fazia chamada, não aparecia. E isso me causou uma série de dificuldades. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: acho que o ensino, seja primário, secundário ou superior, é preciso que se leve em conta as dificuldades de certos alunos. Eu tinha dificuldades nesse ponto de convívio. E naquela época não havia jeito nenhum de superar isso. Se não fosse o meu esforço e a consciência de que se eu não fizesse, não me adaptasse ao contorno, eu seria expelido do contorno, é que fez com que eu ainda perdesse tempo, entre aspas, né? Trabalhando nas matérias e nos currículos que me eram oferecidos. Eu não gostava disso. Preferia fazer outras coisas. Preferia ficar na biblioteca do meu avô, estudando física ou filosofia, ou especialmente discutindo com meu tio, Milton Carneiro, que era professor de filosofia, horas e horas com ele, aos domingos, aos sábados, sobre filosofia. Agora, os cursos de filosofia que eu fiz eram horrorosos. Eu não achava aquilo uma barbaridade. Então, é uma deficiência minha. Acho que essas coisas precisam ser consideradas, entende? Mesmo nas universidades. Repare quanta gente muito boa acaba não sendo doutor, acaba não tirando curso superior e tal. Não é por nada, mas é que não se adaptam. Eu ainda tive sorte de ter uma família mais ou menos centrada desse ponto de vista, e que me dizia: olha, se você não terminasse o curso superior aqui no Brasil, se você não fizer isso, não fizer aquilo, você vai ficar marcado e não consegue, você vai trancar a vida. Então eu acabei fazendo, mas foi para mim um desespero. E, inclusive, acho que seria muito mais útil para a coletividade se houvesse alguma maneira de eu dar conta das coisas que eu estava fazendo, mostrando que eu não estava simplesmente zanzando, mas trabalhando mesmo, mas das coisas que eu gostava, nos tópicos, nos assuntos que gostava. Uhum. Bom, o senhor já falou aí no começo da entrevista também sobre o seu ambiente familiar, que tinha uma tia que era professora de francês, e o ambiente familiar é muito rico em termos culturais, né? O senhor fala em entrevista também que as refeições na casa do senhor funcionavam como uma verdadeira ágora. Tinha debates que as narrativas em primeira pessoa não tinham lugar. Eu queria saber como que era isso, como que eram esses debates. O X da questão é o seguinte: na verdade, por exemplo, minha mãe fazia umas reuniões e ela pedia o seguinte, que ninguém falasse na primeira pessoa do singular. Tem tantos temas interessantes como filosofia, política, etc., que a pessoa não está falando: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu levei o filhinho na escola, a minha empregada estava com dor de cabeça. Para que isso? O que interessa é isso? Então, eu vivia discutindo, por exemplo, com minha mãe, certas questões de filosofia, especialmente de filosofia francesa. Com esse meu tio, Milton Carneiro, eu passava horas e horas lá na casa dele, aos sábados e domingo, discutindo filosofia. Ele falava, eu discutia com ele e tal. E foi isso, essa foi a mola, essa foi o verdadeiro aprendizado que eu tive. Uma tia minha, por exemplo, irmã da minha mãe, era professora de música. Eu já disse, eu aprendi muita música com ela, ouvindo disco naquela época, ela me levava ao concerto e tal. E com uma outra tia que era professora de inglês. Uma das primeiras vezes que eu fiquei emocionado, cheguei a quase chorar quando li um trecho, foi quando eu estava lendo com ela o discurso de Marco Antônio no enterro de César, na peça Júlio César. Eu fiquei realmente nervoso, fiquei chocado, foi uma coisa incrível. Quer dizer, eu percebi o que um grande autor realmente pode fazer com os leitores. Então foi assim. O ensino verdadeiro para mim veio de casa e não da escola. Nesse sentido aí, eu acho interessante
que o senhor diz a descoberta de Descartes numa conversa dessas, como o senhor descobriu Descartes e foi ler o discurso do método. E como parece que essa leitura também te marcou, como o senhor disse agora do Júlio César, né, do discurso do Marco Antônio, a leitura de Descartes parece ser um outro momento de epifania, né? Ah, claro, foi um presente da minha mãe, né? Ela tinha uma biblioteca muito grande e me apontou o livro de Descartes, que é o discurso do método. E eu me lembro que comecei a ler o livro e fiquei encantado com o livro. Eu tinha, eu acho, 11 ou 12 anos. Eu disse, puxa, eu tenho que... Agora, esse discurso do Roberto, ele aplicou e tal. Na época dele, chegou um momento que esse discurso adaptado podia ter que ser aplicado hoje da ciência. Aí vai ser o objetivo da minha vida. Então, ler Descartes, para mim, foi uma coisa extraordinária. E depois, não somente ler Descartes, aí foi lendo Descartes, foi no Larousse, na Enciclopédia Britânica e tal, para ver a vida dele. E indiretamente aprendi um monte de coisas, lendo também outros autores conectados com Descartes e tal. Quer dizer, Descartes para mim foi realmente abriu nova o discurso do método. Até hoje eu tenho o voluminho que eu li pela primeira vez aqui, como sendo algo que mudou minha vida. Eu acho que é só curioso, assim, que se o senhor talvez tivesse lido Descartes dentro de uma universidade ou com alguém, eles iam puxar o Descartes para questões subjetivas, né? Mas lendo diretamente talvez tenha sido uma riqueza maior, porque hoje você vê um autor como Robert Brandon falando que o Descartes foi aquele cara que inventou a razão como procedimento, né? Ela é um procedimento como a matemática faz, né? E hoje as pessoas desvalorizam o Descartes de uma forma absurda, como se ele não tivesse o valor enorme que ele teve para transformar nossa forma de pensar, né? Não, sem dúvida. Ele da história da filosofia, ele constitui um ponto de flexão. Quer dizer, tanto que ele é o pai da filosofia moderna. A filosofia até ele é de um jeito, a partir dele transformou completamente. Descartes foi incrível, inclusive outros trabalhos depois de Descartes eu fui levado a ler e tal. Inclusive o discurso do método é o prefácio de um trabalho que ele fez. A segunda parte como ele encarava a física, geometria, etc, etc. Então, na verdade, tudo que o Descartes disse alguma das coisas, pelo menos, eram totalmente, coisas essenciais, eram completamente novas, diferentes do que se queria fazer, etc, etc. Em todo caso, o momento agora não é para eu dar uma aula de filosofia, mas falar da influência de Descartes. Quer dizer, Descartes para mim foi fundamental. E interessante que, indiretamente, eu fui ler algumas coisas de filosofia, de lógica, e entrei em contato com Bertrand Russell, que foi a grande influência na minha vida também. E o fato de eu ler, gostar muito de Descartes, de Russell e de alguns outros, não quer dizer que eu siga o que eles dizem, que eu seja sequar. Ao contrário, o que eu acho interessante é que eles abriram para mim um discernimento, quer dizer, o meu discernimento, eles mostraram uma luz. Quer dizer, eu sou capaz de pensar por conta própria e tentar fazer alguma coisa por mim, só isso. Ao passo que eu acho que, como se ensina a filosofia usualmente, é uma coisa meio interpretativa. Você pega Descartes, pega Russell, e você começa a querer interpretar a vírgula, e o que ele disse, o que ele não disse, etc, etc. E, na realidade, para mim, não foi isso que eu fiz. Descartes, não sei se a minha leitura de Descartes, ou de alguns trabalhos de Russell, são exatamente de acordo com o que a maioria dos especialistas diz, mas são o meu Descartes e o meu Bertrand Russell. Foram eles que mudaram completamente minha vida. O senhor também às vezes fala da figura do Napoleão também, que o senhor tem uma certa... O senhor tem alguns estudos sobre essa figura? Ou pelo menos Napoleão, porque Napoleão tem o seguinte: toda pessoa com meio complexo de inferioridade, como mais ou menos eu tinha, e talvez tenha até hoje, adora Napoleão. É só pegar a história de Napoleão e olhar e verificar que uma pessoa lá, nascida na Córcega, naquela época, etc., acabou se tornando dono da Europa. Isso é uma coisa incrível. Agora, Napoleão, eu admiro principalmente como um estrategista, um grande general. Ele tinha coisas horríveis, não é?
Mas essa parte dele como administrador, como general, é insuperável. Eu acho que ele talvez seja, sem dúvida nenhuma, o maior general condutor de exército que a humanidade teve até hoje. Uhum. Mas o senhor estava falando sobre o seu complexo de inferioridade, o senhor falou aí. Como que o senhor faz para superar isso de alguma forma? Porque, assim, hoje o senhor acho que pode ser considerado um dos maiores pensadores da área de lógica, por exemplo, no Brasil. Aí, acho que nesse ponto dá para falar que o senhor superou o seu complexo de inferioridade, ou não? Claro. Agora, superar o complexo não é uma coisa que se possa fazer. O que você pode fazer é eliminar o complexo, psicanálise e tal. Eu também estive debaixo de tratamento psicanalítico por conta própria e fui procurar também especialista e tudo. Mas o X da questão é o seguinte, eu acho que esse complexo que eu tinha é que me ajudou. Graças ao complexo é que eu consegui fazer o que eu fiz. Porque num ambiente horrível como é o Brasil, pelo menos naquela época, quando eu comecei, não havia nem, só haveria uma maneira de fazer eu ficar quieto. Eu me dar um tiro. Por quê? Porque talvez por causa do meu complexo. Quer dizer, eu industrializei e aproveitei o próprio meu complexo. Portanto, ele me fez bem em vez de fazer mal. Nesse sentido aí, até é curioso, assim, que os psiquiatras falam que é bom dormir 6 horas por dia, né? E o Napoleão dormia só 4, né? Napoleão era um caso inacreditável. O pessoal que trabalhava com ele sofria muito, porque ele não dormia. Era incrível. Não somente para fazer as coisas do ponto de vista militar, das batalhas e tal, mas também como político, como organizador, como uma pessoa que queria colocar a França em primeiro nível, né? Então, na realidade, ele é uma pessoa extraordinária. Agora, tem coisas horríveis. Por exemplo, você sabe que ele mandou fuzilar o Duque d'Enghien. Agora, isso foi uma barbaridade. O coitado do Duque nunca fez nada contra Napoleão, etc. Mandar prender, mas não me lembro se era a Bélgica, trazer para a França e fuzilar, foi uma vergonha para Napoleão. As coisas que aconteceram, por exemplo, no Haiti também, indiretamente, por causa de Napoleão. Então ele tem uma parte negra, mas o que eu gostava era da parte radiante, como ele planejava as batalhas, como ele com 3 soldados derrotava 1 milhão e assim vai. O que eu queria comentar assim é que se ele fosse para um psiquiatra hoje em dia, o pessoal vai falar, não, você tem que dormir 6 horas, que aí sua atividade do cérebro vai ser melhor, você vai conseguir conquistar muito mais coisa. Aí eu fico pensando, se ele dormisse 6 horas, talvez ele fosse poeta, ele fizesse outra coisa. Então, parece que as nossas limitações nos levam também para superações, né, como o senhor disse. É claro, sem dúvida nenhuma. Napoleão tinha exatamente todas as condições para ser um coitadinho. E era baixinho, era cursi, não era francês, etc. Imagina, acabou imperador da França, rapaz, dono da Europa, fez bagunça na Europa lá, fez barbaridades, e foi derrotado numa batalha que ele não podia perder, né? Mas isso é outra coisa. Waterloo era uma batalha que ele tinha ganho. Espero que os historiadores não fiquem chateados, amolados com essa minha observação. O senhor já falou que a sua motivação para começar os estudos sistemáticos da lógica estaria em problemas de caráter psicológico, em diálogo com a psicanálise. Em parte sim, mas uma das razões principais foi a influência de Bertrand Russell, né? Uhum. Bertrand Russell, desde garoto, eu por influência da família, comecei a ler, principalmente de uma tia minha que me lecionava em inglês. Então eu conhecia bem a obra dele como político, como organizador social, etc. Depois que eu fui entrar a fundo na obra dele como lógico, como filósofo da ciência, etc. Então, na realidade, uma das influências marcantes para mim foi Russell, sobre mim foi Russell. Isso sem dúvida nenhuma. Agora, não quer dizer que eu siga as coisas que ele disse. Uhum. É óbvio que certas coisas em lógica, que são perfeitamente certos pontos de lógica que são perfeitamente determinados, pão, queijo, isso eu tenho que seguir, quer queira, quer não queira. Agora, a parte política dele, a parte didática, os livros de caráter, ele foi diretor de uma escolinha de secundária, essas coisas aí já são mais discutíveis. Mas mesmo
sendo discutidas, vale a pena algumas delas a gente conhecer. A forma como ele lidava com o filho dele, o filho dele parece que o autista, né? Ele era isolado daquilo lá. Mesmo a maneira pela qual ele tratava as mulheres, tudo é meio esquisito. E ele tinha um traço, eu quase conheci Russell, mas no último momento não deu certo. Mas ele, por exemplo, tinha um traço muito ruim, que era o seguinte: ele era capaz de criticar enormemente um autor e tempos depois ele defendia exatamente as teses parecidas com a desse autor, sem mencionar, sem dizer nada. Ele é tremendamente crítico e às vezes eu acho que ele cometia muita... Ele não era, sabe, ele era muito ácido quando não devia ter sido. Aliás, um dos melhores livros que eu acho que devem ser lidos por uma pessoa que está interessada em filosofia é um livro dele que se chama The Problems of Philosophy, Os Problemas da Filosofia. É um livrinho pequenininho, mas é uma beleza. Eu estudei sempre a partir da perspectiva do pragmatismo, e os debates dele com o John Dewey são muito interessantes também, por essa força, por essa potência dele. Às vezes muito violento, assim, o Dewey não consegue debater com ele, mas eu acho que não devia ter debatido nos termos dele. O Russell era muito agressivo, às vezes, e cometia injustiças, essa que é a verdade. Mesmo, não só quando discursava, etc., mas também quando escrevia. Ele tinha uma capacidade enorme, todo dia ele escrevia um livro novo. E sabe como é? Às vezes ele mesmo se desvia e tudo, mas é como ele dizia, ele mesmo confessava: a minha finalidade é buscar a verdade. Se eu depois de um certo tempo vejo que uma certa opinião que parecia para mim verdadeira não é verdadeira, eu mudo de opinião. Então ele todo dia mudava de casaco. Além desses diálogo com a psicanálise, também o senhor fala em outros problemas dialéticos, diálogos com Marx e com Hegel, problemas técnicos de matemática também que o senhor tratava, que fizeram como motivação para o senhor trabalhar com a lógica. Assim. O senhor podia falar sobre essas bases assim, que levaram o senhor a trabalhar com a lógica? Claro. Bom, no tocante a meu trabalho em matemática e a motivação para a lógica, é fácil de ver. Na matemática, na teoria dos conjuntos, no começo do século, fim do século passado, fim do século XIX, começo do século XX, a matemática estava em efervescência. O que acontecia é o seguinte: foram descobertas algumas dificuldades, especialmente por um matemático chamado Cantor, certos paradoxos, um paradoxo de Burali-Forte, do matemático italiano Burali-Forte e tal, e o edifício da matemática começou, aparentemente, a reconstituir os alicerces da matemática. E nesse ponto, Russell foi uma das pessoas que se dedicou de corpo e alma a essa tarefa, e começando com o livro The Principles of Mathematics, os princípios da matemática, e acabando nos The Principia Mathematica, que ele escreveu com Whitehead, que é uma maravilha, uma beleza, é um monumento que eu acho brasileiro. É uma coisa monumental, uma das maiores obras do século XX. Pois bem, ele então tentou superar esses paradoxos, tudo. Na verdade, ele não conseguiu muito bem, mas tentou. Então, essa é uma das motivações do meu trabalho, quer dizer, estudar lógica, ver até que ponto eu posso fundamentar a matemática na lógica ou mostrar que isso não acontece. E esse era um grande problema que começou a aparecer nos fundamentos da matemática desde o começo do século XX, mas que chegou ao auge, na verdade, quando Cantor, por volta de 1918, descobriu o paradoxo de Cantor, e outros matemáticos descobriram outros paradoxos. Uma segunda via que me fez ir para a lógica também, embora eu fosse de qualquer forma, foi Freud. Na biblioteca do meu avô havia praticamente toda a obra de Freud. Tinha uma coleção, uma tradução portuguesa célebre, todinha a obra de Freud. Meu avô, se não me engano, ele tinha lá uma fotografia de Freud com a dedicatória de Freud. Qualquer pessoa escrevesse para Freud, ele mandava a fotografia com uma dedicatória. Então, me interessei muito porque as coisas que Freud dizia, especialmente por um artigo dele
chamado Da Negação, que é quase que um convite a você estudar lógica. E me aproximei muito, tanto aqui quanto lá em São Paulo, quanto na França, de psicanalistas lacanianos. E os psicanalistas lacanianos gostam muito de lógica. E isso me obrigou a eu ter que estudar algumas das coisas de Lacan, eu já tinha lido muito Freud, e entrar em contato com eles, dar cursos, eu me dava cursos. Além de tudo, poucas vezes na minha vida eu ganhei tanto dinheiro quanto quando eu dava aula de lógica para psicanalista. Até hoje, recentemente, eu dei um curso em São Paulo, fiz uma conferência em São Paulo, num núcleo de lacaniano, que foi uma coisa incrível. Eu nunca imaginei que pudesse ter um grupo tão grande interessado nas coisas que eu estava fazendo. Eu falei sobre física atual. E as perguntas depois foram sensacionais. Eu fico pensando o seguinte: por que as nossas universidades são tão horrendas e esses núcleos, como por exemplo o núcleo lacaniano, etc., são tão bem constituídos, pessoas interessadas, que querem fazer alguma coisa? Isso me chocou. O que é que eu preciso pegar o que eu preciso fazer para pegar esse espírito que norteia esses grupos assim e jogar numa universidade? E outra coisa, eu me interessei também muito por dialética, mas aí por uma razão muito simples, é porque Popper dizia o seguinte, que a dialética era uma bobagem, não nesse termo, né, mas mais ou menos, porque na verdade não era lógica, não se podia logicamente sustentá-la. A presença de contradição criava problema. Então eu comecei a trabalhar nisso e cada vez mais curioso. Entrei em contato com essa pessoa lá nos Estados Unidos entrou em contato comigo, etc. Nós escrevemos alguns artigos sobre fundamentos lógicos da psicanálise. Mostramos lá como a psicanálise pode ser fundada numa lógica paracustênica, que foi uma lógica que eu andei mexendo e tal. E essas foram três bases de todo o meu trabalho futuro, pelo menos as motivações. Mas essa parte da dialética sempre me interessou, porque não é que eu gostasse de Marx, nem dos comunistas. Eu, na verdade, quando era mais jovem, era meio de esquerda, muito de esquerda. Aos poucos comecei a verificar que essa parte não é bem uma parte que me interessa muito, por várias razões que eu não vou entrar aqui em detalhe. Mas mesmo assim, isso é o fato de não compactuar e não achar que esteja correto. A dialética, por exemplo, não quer dizer que eu não possa analisá-la. E, inclusive, fiz uma análise crítica, uma análise interessante da dialética, e ela não é totalmente um sonho numa noite de verão. Tem alguma coisa muito interessante por trás. Agora, para explicar tudo isso, seria necessário horas e horas aqui eu explicando como eu fiz isso com esse professor norte-americano. Professor, eu vou puxar então, assim, a gente está tentando fazer uma conversa sobre sua formação, e eu acho muito interessante a formação literária que o senhor disse que teve de início, assim, eu acho muito interessante porque também eu estudei, meu trabalho de doutoramento, acompanhei muito a obra do Richard Hort, né? E o Richard Hort, o pai dele era poeta, né? E o pai dele foi frustrado, o pai dele não conseguiu ser poeta. E o Hort, curiosamente, ele fez doutorado sobre Whitehead. Ele fez um trabalho sobre... É curioso, porque ninguém fala desse trabalho inicial dele. Ele estudava num grupo de superdotados, acho que Princeton. Sei. Então ele fez um trabalho inicial... Princeton, tinha lá um grupo lá de excepcionais, ele entrou com 15 anos em Princeton. Aí ele fez um trabalho sobre Whitehead, por conta do Whitehead ter um valor muito grande para a poesia, né? Então a poesia pensada no filigrama da matemática, né? Até, dá para dizer isso. Mas eu diria que o senhor tem um gosto para literatura, com certeza, mas eu queria perguntar que existe um monte de defesas da poesia em relação à racionalidade. Mas tem aquele matemático inglês Hard que fez uma apologia da matemática, defendendo a beleza da matemática pura, em termos platônicos, né? Como que o senhor vê a beleza da matemática em relação à literatura? Como é que o senhor vê essas duas belezas? Olha, a matemática, evidentemente, tem uma certa base, um certo valor estético. Isso não há dúvida nenhuma. Agora, é óbvio que o valor, que a beleza em matemática, não é o mesmo valor que a beleza em pintura, por exemplo. Você precisa tomar cuidado. Agora, grandes autores, como por exemplo Poincaré, costumava dizer o seguinte: o valor supremo, aliás,
vou citar um Amoroso Costa, que é um matemático brasileiro que escreveu um livrinho muito interessante nos anos 20 ou 30 sobre fundamentos da matemática. O título do livro é As Ideias Fundamentais da Matemática. Ele dizia o seguinte: o valor supremo da matemática não radica no seu valor de verdade, não radica no seu valor de aplicação, mas radica no seu valor de beleza. Isso ele falou, e quem começou a propugnar por essa posição foi Henri Poincaré, um matemático célebre. Isso é chamado esteticismo de Poincaré. E eu acho também que isso é fundamental, quer dizer, a matemática tem um valor estético. Agora, a beleza matemática não é uma beleza assim que agrada sem noção. Balgart dizia que a beleza é aquilo que agrada sem noção. Ao contrário, eu acho que a beleza matemática, se não me engano, Edgar Allan Poe é que disse isso, que a beleza, por exemplo, de uma coisa em ciência, um texto em ciência e tal, radica que ela, num mínimo de momento, de instante, ela provoca o máximo de ideia. Quer dizer, a matemática, uma coisa bonita da matemática, você fica sufocado pelos aspectos que estão ali. Quer dizer, um teorema bonito, uma teoria bonita matemática é uma coisa. Um teorema idiota, uma teoria muito simples em matemática é outra. Você provar que na realidade, no dia a dia, que 2 mais 2 dá 4 é fácil e aparentemente não tem beleza nenhuma. Mas se você fizer uma reformulação da aritmética e se você estudar, por exemplo, geometria diferencial, uma coisa assim mais enrolada em matemática, você vai ver que esses teoremas, esses resultados, eles formam algo, uma coisa, constitui algo de uma beleza inaudita, incrível. Uma beleza mais ou menos parecida com a beleza da música. É algo que no menor instante possível, num lapso de tempo, você vê um mundo de ideias, vamos dizer assim, em efervescência. É essa a visão que eu tenho. Inclusive, Edgar Allan Poe, na filosofia da composição do Corvo, ele dizia o seguinte, que o Corvo, quando ele foi aliás, diga-se de passagem, eu acho que The Raven, o Corvo, é uma das a poesia mais bonita até hoje escrita em qualquer língua. Mas isso é a minha opinião e das línguas que eu conheço. Pois bem, ele diz o seguinte, que uma grande obra, como por exemplo, se você quiser fazer uma coisa fundamental, longa, você tem que começar pelo fim. Então ele diz que o Corvo, ele começou a trabalhar no Corvo e terminar pelo fim. Porque só tendo o fim em mente é que você pode começar. E ele compara a feitura do Corvo à solução de problemas matemáticos. É muito interessante isso. E ele, como sendo um dos criadores do Dupin, que é um detetive assim, tipo Sherlock Holmes, ele lá mostra exatamente isso, que a matemática está por trás de uma série de coisas e tudo, e que a matemática, quando entra nessas diversas áreas, torna aquilo resplandecente, torna cada vez mais bonito. É como quando você consegue musicar um poema. Ele já era bonito. Depois, então, colocando música em volta, pode ser que fique tremendamente mais bonito. Só para curioso dessa poética da composição aí, porque ela parece com a ideia pragmática que você tem que saber o projeto, você tem que saber onde você quer chegar. Se você não quiser saber onde você quer chegar... Exatamente, essa é a ideia do Poe, era a ideia básica dele. Aliás, na verdade, se você quiser saber direitinho onde você vai chegar, você só pode saber depois de chegar. Se você quiser, não, eu vou ter bem claro na minha mente, escrever traço por traço, palavra por palavra, vírgula por vírgula, onde eu vou chegar, você já chegou. Então, nesse ponto, eu acho que Poe tem razão. As grandes obras, na verdade, elas não são muito lógicas. A feitura é algo meio enrolado. Quer dizer, você, sabendo do fim, você consegue dar um jeito no começo. Isso parece piada, mas isso vale, inclusive, em ciência e tal. Todas as grandes teorias, todos os grandes teoremas e tal, tem alguma coisa assim da adivinhação por trás. Você mais ou menos não pode ser muito bem definido o que você quer fazer. Se você definir demais, você não consegue, é uma coisa meio dialética. Eu sempre fico curioso
sobre essa escrita, sobre quando o senhor escreve poemas e para onde vão esses poemas, e qual que é a função desses poemas como exercício espiritual, como ideia dessa autocriação. O que significa escrever poemas para o senhor? Que é um lógico, né? Claro, mas aí está, é o que eu acho que a vida não é ser só lógico. Eu acho que a minha parte como filósofo e cientista, quer dizer, em particular, me interessando por matemática e por fundamentos da física, isso é uma parte da personalidade. Agora, a gente vive de outra, para o prazer estético. Eu adoro música, passo horas e horas ouvindo música e tentando entender o que as grandes obras são. Por exemplo, eu acabei de ouvir pela 100ª, milionésima vez o concerto número 1 e depois o concerto número 2 de Bruch. É uma beleza aquilo, é uma coisa inacreditável. Então, na realidade, o que me interessa acima de tudo é a busca de algo que me faça bem, do que é belo para mim. Porque, inclusive, tem até isso, na beleza tem alguma parte assim meio relativa, né? Às vezes o que é belo para você pode não ser belo para outro. Uma mulher bonita para um pode não ser mulher bonita para outro. A não ser aqueles casos absolutamente especiais. Aí é uma beleza total e completa. O senhor falando de música, eu acho interessante que para o nosso público, que é um público mais jovem, quando o senhor fala que gosta muito de música, eu acho que a música que o público vai estar pensando não é a música que o senhor aprecia, né? Porque acho que o senhor já falou em algumas entrevistas que o senhor não aprecia muito a música popular. Como é que é? Não, eu não é que não aprecio, eu não entendo, não gosto. Agora, não quer dizer que eu desfaça isso, entende? Sim, sim. O fato de eu não gostar eu, por exemplo, como muita pouca carne, não gosto de carne. Mas eu não vou condenar a pessoa que gosta de carne, chamar de maluco ou não. Eu respeito. Agora, eu não me atrapalha. Música popular, essa música ligeira, não. Eu acho que, para mim, na minha opinião, é perder tempo, mas eu perder tempo, não outras pessoas. Outras pessoas podem pensar que, de fato, o idiota sou eu. Então, eu trabalho muito, ouço muita música, leio muita poesia, e quando estou meio nervoso, meio amolado, meio chateado, faço poesia. Depois de um certo tempo jogo fora, mas isso constitui alguma coisa, algo que me faz bem, sabe? Me faz bem e é nesse sentido uma coisa, parece uma catástrofe. Bom, hoje, alguém que deixasse a engenharia hoje para estudar matemática, eu acho que seria quase considerado meio louco, né? O senhor enfrentou alguma resistência social na época do senhor ou era diferente? Como foi para o senhor? Não, aí era pior. Quando eu dizia que eu queria abandonar, praticamente não queria fazer nada com engenharia, era apenas um degrau para eu fazer outras coisas, por exemplo, saber como é que a ciência pura é aplicada no contorno e tal, pensaram que eu estivesse maluco. Inclusive, eu adoro minha esposa e quando eu pedi casamento, ou melhor, pediram no meu nome. Naquele tempo não tinha isso da pessoa pedir. Pediram meu nome, mas eu tive que falar com o meu sogro também depois. E eu disse para ele exatamente isso, que ia deixar a engenharia. Ele ficou surpreso, porque era um bom engenheiro. Era um cheiro conhecidíssimo aqui, muita construção e tal. E eu expliquei e ele entendeu. Eu disse, olha, não adianta, eu vou ficar maluco se me meter em engenharia. Prefiro ganhar pouco e passar fome como professor de matemática, até no ensino secundário, do que fazer engenharia, não dá, não tenho condições. Então é como se eu fosse maneta ou fosse perneta e quisesse jogar futebol. Absurdo, não posso. Como é que o perneta vai jogar futebol? Então eu não tenho queda nenhuma, nada para engenharia, não é má vontade, não é nada. O que eu gosto é outra coisa, ficar divagando, estudando, fazendo minhas atrapalhadas aqui, só isso. Que inclusive tem a seguinte vantagem, isso não amola ninguém, não cria casa para ninguém. E ao contrário, eu acho que num país bem desenvolvido, intelectualmente bem desenvolvido e tal, um professor que é interessado no tema, que produz, que publica e tal, só pode fazer bem. Eu acho interessante comparar essa comparação entre o contexto do senhor lá na década de 50, quando o senhor fez essa mudança da engenharia para matemática, criando quase um campo, até porque o seu interesse era muito específico, né? E a situação atual, assim, porque eu fico pensando que hoje em dia eu tenho um amigo que ele era uma sumidade em física quântica, inclusive, e aí
Aí chegou um momento que ele fez o doutorado dele e a bolsa era a mesma para pós-doutor e o mundo inteiro queria ele. O mundo inteiro queria ele como pesquisador, mas o Brasil tinha aquele mesmo salário, aquele mesmo valor que não dava praticamente para sobreviver, né? Então parece que hoje em dia, se o senhor quisesse fazer o caminho mesmo para a lógica, será que conseguiria ficar no Brasil? Olha, mesmo quando porque acontece o seguinte, eu tive muita sorte, hein? Porque eu quase tudo que eu fiz foi tendo sorte. Por exemplo, quando eu fiz concurso para cátedra na Universidade Federal do Paraná, era o começo da federalização, o salário era altíssimo para aquela época. E tanto que eles chamavam O de penacho, porque era um salário altíssimo. Quando eu fui para a USP, nos anos, fim do ano da década de 60, a USP pagava maravilhosamente bem. Era uma coisa incrível, todo mundo queria ser professor da USP. Então, as coisas comigo marcharam muito, muito bem. Eu me tornei professor titular ou catedrático lá do Instituto de Matemática da Universidade de São Paulo. Me aposentei por uma série de circunstâncias que eu não vou entrar em detalhe e fui para os Estados Unidos. Tinha pensado em ficar definitivamente nos Estados Unidos. Estava fazendo tudo o possível para isso. Quando eu vi que minha família não estava muito afim disso, eu fiquei meio em dúvida. Aí recebi uma carta da Universidade, do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, assinada pela Maria Helena Chauí, dizendo que me oferecia, sabia que eu estava nos Estados Unidos, então me oferecia uma cadeira de lógica no Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo. Puxa, aí eu tenho 2 cadeiras no Estado de São Paulo. Eu voltei e, surpreendentemente, o Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo é uma beleza, no seguinte sentido: uma pessoa como eu, que é meio isolada, não gosta muito dessa parte social, lá é formidável, cada um pode fazer o que quiser. Ninguém amola e você não amola ninguém. Então, para mim, foi uma beleza. Quando eu entrei no Departamento de Filosofia na Universidade de São Paulo, eu fiquei pensando, puxa, era isso que eu queria. É aqui esse é meu chão aqui. Ninguém no departamento lá se metia com ninguém. Você pode fazer o que quiser. Então, naturalmente, supondo que se cumpra o mínimo das obrigações que você tem que fazer, né? Só isso. Mas, fora isso, para mim foi uma beleza. Eu podia sair, podia viajar, como quiser, desde que justificasse. Então, para mim, a volta ao Brasil foi uma beleza. Agora, eu tive sorte, né? Não é qualquer um que tem tanta sorte assim. Eu consegui, se eu olhar agora a minha carreira, eu vejo que foi assim, vitória atrás de vitória, assim, as coisas iam aparecendo de um modo meio estranho. É como se fosse uma coisa determinista. Foi indo, grandes amizades. Eu fui muito amigo do professor Miguel Reale, que era reitor da USP, que fez todo o possível para ir para a USP. Era amigo, quase que um pai para mim, professor Edson Fará, catedrático da Universidade de São Paulo, da parte de matemática, e de outros professores de lá, que eram amicíssimos meus. Então, a Universidade de São Paulo foi para mim uma salvação. Eu podia publicar, tinha a bolsa da FAPESP, tinha auxílio para os meus alunos. Eu tive cerca de 40 orientandos, 40 e tantos orientando em mestrado, doutorado, então, não somente aqui, como no exterior. Então, para mim foi uma beleza. Mas eu tive sorte nesse ponto, porque hoje em dia você vai ser professor, mesmo universitário, você não pode viver praticamente não pode viver só do salário de professor universitário, a não ser que você tenha uma vida tremendamente ridícula. Uhum. Não é como você ser professor era até anos atrás, ser professor na França ou professor nos Estados Unidos. Na hora que você é professor da Universidade da Califórnia ou na Universidade de Harvard, uma coisa assim, você está com a vida feita. Aqui não. Aqui você se esforça, você é um louco. Essa é uma das razões pelas quais as nossas universidades são uma verdadeira porcaria. Porque o sujeito tem um esforço enorme, até doutorado, aí ele pode até fazer uma coisa original. Quando ele consegue entrar na carreira, é tudo contra. Você leva a bordoada porque quer fazer pesquisa, leva a bordoada porque quer assistir congresso do exterior, leva a bordoada por tudo. Acaba uma pessoa que é uma espécie de eunuco intelectual, não faz nada. As nossas universidades não produzem nada. Qual é a produção, além de consumo, que a universidade nossa faz? Tem nada. Você é um prêmio Nobel, nós não temos prêmio Nobel. Até hoje o Brasil não conseguiu. Medalha Fields desapareceu agora
mas a medalha Fields não é de universidade, é do INPA, do Instituto de Matemática Pura Aplicada. Então é uma situação estranha que o Brasil viu. E eu me considero um ser tremendamente feliz, porque uma outra pessoa refazer a carreira que eu fiz é praticamente impossível hoje. A não ser que no futuro se modifique completamente, vamos dizer, a parte econômica, financeira das universidades, em que se pague de modo sensato, bem, um titular. A Universidade de São Paulo, logo depois que ela passou a ser do Estado e tal, e foi fundada, o professor titular, catedrático naquela época, nos anos 30, mais ou menos, era equiparado a juiz de primeira entrância. Então você veja, né? Hoje em dia eu tenho a impressão que um professor titular da Universidade de São Paulo ganha a mesma coisa que um contínuo da Assembleia Legislativa. Então não pode, né? Com o tempo, cada vez se amassou mais a atividade intelectual aqui no Brasil. O Brasil, na minha opinião, se não tomar consciência disso, vai virar aqui um deserto do ponto de vista intelectual. Tudo que se faz no Brasil é por influência de alguns indivíduos. Não há nada de sistemática em nenhuma instituição aqui do Brasil, a não ser no ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, mais ou menos na Escola Militar, e por uma razão fundamental. Escola Militar, que eu digo, é a escola o IME, Instituto Militar de Engenharia. E porque aí entra a parte do Exército, né, que meu força as coisas, porque caso contrário, não vai, não sei. Eu vejo as universidades federais brasileiras, pense bem o que essas universidades fizeram. Por exemplo, em matéria de patente, é quase zero. Você pega aí na Wikipedia e veja o MIT, Massachusetts Institute of Technology. Veja quantos prêmios Nobel ele tem, quantas patentes eles obtêm por ano. Você vai ficar vidrado, vai ficar assombrado. Então aquilo, eu acho que, por exemplo, na Universidade Federal do Paraná, não sei se a parte de engenharia tem alguma patente. Até hoje não sei. Eu ia perguntar para o senhor o que o senhor diria para um aluno que está começando a vida acadêmica agora, de como que ele... Olha, eu não diria nada, viu? Eu diria o seguinte, olha, rapaz, se você tiver, assim, muita vontade de se projetar, de fazer alguma coisa, ter um complexo de Napoleão, como eu tive, é melhor estar no pé. Tente ir para os Estados Unidos, tente ir para outro país. Se bem que as coisas estão começando a ficar também meio desarranjadas na França, um pouco menos na Alemanha, na Austrália está meio difícil. Eu fui professor lá na Universidade Nacional da Austrália, era uma beleza. Não sei se continua assim. Nos Estados Unidos também algumas universidades estão periquitando. Talvez a tendência é essa, imbecilizar o ser humano, ele volta à idade da pedra lascada e tudo recomeça. Não sei se você leu o Fausto de Goethe. O Fausto, o Mefistófeles lá, uma vez diz o seguinte, ele vê esse mundo aí, esse mundo é um mundo trágico, uma porcaria. Eu tenho vontade de destruir esse negócio completamente. Depois disse, não, mas espera aí, eu acho que vou fazer o seguinte, vou achatar bem, vou matar bastante gente, e depois para tudo recomeçar, para a comédia se repetir, que tem até um traço interessante, é uma tragicomédia. Eu acho curioso assim, que o Brasil também tem muito do Brás Cubas, a ideia de que vamos fazer o LX para salvar a humanidade e queremos inventar as coisas aqui à roda. E aí eu lembro, assim, queria comentar uma passagem que o senhor na década de 50 tentou falar com o reitor da Universidade do Paraná para trazer professores do exterior para fazer um centro de lógica. Aí ele te respondeu, para qualquer nome que você falar do exterior, eu te falo do Brasil melhor. Eles encontram um melhor ou igual, aliás, para ser honesto. Então, como é que essa mentalidade provinciana afeta o diálogo científico no Brasil? Se houver essa mentalidade, nós somos os melhores ainda, os maiores, os mais inventivos. Mas isso é um espelho, isso espelha a estupidez dos nossos professores universitários e principalmente dos dirigentes universitários. Quer dizer, eles não têm consciência nenhuma de que as nossas universidades constituem verdadeiros lixos comparados com uma universidade sensata. É claro que há exceções incríveis, mas tudo na base individual, não tem nada planejado, nada
vamos dizer assim, feito de um modo racional, tudo assim improvisado, é uma bagunça. Então, nesse ponto eu sou muito... eu não sei se o futuro da nossa universidade e o futuro do Brasil, no ponto de vista de intelectual, de ciência, de arte, certo? Vai muito para frente. O que não for, o que você puder fazer fora da universidade, está muito bem. Por exemplo, música, etc. Mas o que depender das nossas universidades é um verdadeiro horror, hein? É um horror. É uma vergonha. Você não viu o que aconteceu agora no estado do Paraná? Que descobriram que as bolsas de pós-graduação e tal eram dadas para amigo, pincha, para cabeleireiro, para... Isso é possível, rapaz. Mas o pior não é que alguns membros lá da parte burocrática tenham dado essas bolsas, é que ninguém viu. Todo mundo diz assim, não, mas eu não sabia, eu não vi, e todo mundo, reitor, diretor da instituição, etc. No exército isso não ocorre, por pior que você acha que é o exército brasileiro. No exército aconteceu alguma coisa errada no quartel, que é responsável pelo comandante. Vão para cima do comandante que resolve o caso, mas ele é o responsável. Aqui ninguém é responsável por nada. Você amanhã é diretor no zoológico, desaparece todos os leões do zoológico, todos os mamutes lá. Eu não sabia, certo? Roubaram de noite. Vai plantar batata, rapaz. Ninguém é responsável por coisa nenhuma. Você pergunta para uma pessoa assim, chega numa universidade e pergunta, o que é que você tem aqui que projeta a universidade? Os caras dizem, tem um time de futebol, não sei do que, tá. É uma loucura, rapaz. Ninguém fala em prêmio Nobel, ninguém fala em medalha Fields, ninguém fala em produzir no exterior. Isso é uma loucura. Como é que se hoje pode produzir, seja em ciência, seja em filosofia, seja no que for, sem publicar em inglês? Não dá, é impossível, ninguém lê. Nem na Argentina o pessoal lê coisa em português. E a Argentina está colada no Brasil. E o Brasil precisava tomar, eu não sei se tem solução, mas precisava tomar um choque, um eletrochoque. Não é possível isso ser desse jeito, rapaz. É uma loucura. As nossas universidades não são universidades. É uma barbaridade. Você não tem nada. A própria USP, que no meu tempo ainda parecia que era uma coisa, que foi realmente uma grande universidade, agora parece que virou uma bagunça. E, inclusive, tem o seguinte, eu não gosto de falar em política nem nada, mas acho que, inclusive, os nossos estudantes e alguns professores são terríveis. Começam com coisas assim, tipo material de PT e política e tal, e aí a coisa fica horripilante. Aí é um campo meio delicado de entrar, né? Né? Não adianta eu entrar, porque mesmo que eu entre, ninguém ouve e vão pensar que eu tô tonto. Não. Olha, há alguns meses atrás, fui fazer uma conferência numa universidade brasileira. E aí o sujeito disse assim, pois essa universidade daqui a alguns anos vai ser uma universidade com não sei quantos anos e já está se tornando uma instituição conhecida no mundo inteiro. Quando o reitor dessa instituição disse isso, palavra de ouro, me deu vontade de me levantar e ir embora. Digo, não, eu não vou falar aqui, planta batata, isso é demais. Quem é que leva em conta o que se passa no Brasil em matéria de universidade, rapaz? No máximo a USP, que está em algumas listas ainda de melhores, né? Mas as outras universidades... A USP, a Unicamp e a Unesp são mais ou menos. E o X da questão é o seguinte, e não é que todos nas universidades sejam acritinados, não é isso. Elas, como instituições, são acritinadas. Que existem núcleos bons que, se você apoiasse, poderia até competir com os do exterior. Isso é absolutamente seguro. Mas o X da questão é o seguinte, nós não temos espírito de colaboração, espírito universitário, essa que é a verdade. E o pior ainda é que o brasileiro é muito derrotista. Se você publicar, se você ganhar um prêmio Nobel, a reação dos seus colegas vai ser o seguinte, em vez de dizer, puxa, que bacana, vou dar um abraço nele, é dizer, pílula, como caiu o prêmio Nobel, o nível do prêmio Nobel. Quer dizer, tem mais essa grande coisa do brasileiro. Eu conheço muito a Polônia, onde vivi. A gente costuma dizer que se você pegar o número de lógicos da Polônia e dividir pela área, ela é campeã mundial, porque nunca se viu tanta lógico numa pequena região como a Polônia. E nem os Estados Unidos, nem a Rússia conseguiam bater. Agora, lá, os polacos são gozados.
dentro da universidade, dentro da Polônia, eles se comem. Mas basta um polaco sair, todo mundo apoia. Isso que é interessante. Aqui não. Basta um brasileiro se destacar em alguma coisa boa. Naturalmente ele se destaca muito em roubar tudo, mas isso é outro problema. Numa coisa realmente interessante, em arte, em ciência e tal, todo mundo critica. Você publica. Sabe que houve um tempo, quando eu publicava meus trabalhos na França ou nos Estados Unidos, eu escondia, porque o pessoal, meus colegas, principalmente na Universidade do Paraná, não entendiam isso. Uma vez o vice-reitor, que não vou dizer que é o nome, eu fui feito idiota levar uma nota minha que apareceu no Concordia da Academia de Ciências da França, todo alegre. O cara me olhou e disse: Newton, mas me diga uma coisa, se o que você faz é bom, por que você escreveu em francês? Escreve em português, que você é dotado, eles traduzem. O que é que você queria que eu dissesse para esse cara? Veja a reação do meu pai. Quando saiu o meu primeiro trabalho na França, na Concordia, eu peguei um volume do Concordia quando ele chegou na estado do Paraná e levei para meu pai. Olha lá que é. Tá. O velho abriu aquilo lá e chorou. Ele disse: nunca imaginei que você pudesse fazer uma coisa assim. Que beleza e tal. Ele era funcionário público, ganhava não muito bem. Pegou um dinheiro que ele tinha e disse: olha, isso aqui é meu prêmio Nobel para você. Tá, pá. E me deu naquela época, eu não me lembro, 1.000 cruzeiros, 1.000 reais. Nem sei qual era a moeda daquela época. Então é isso. Aqui nós... Na verdade, eu acho que a coisa mais bacana que tem é você ter um filho jogando futebol. No primeiro quadro do Corinthians. Não, e tem o seguinte, olha, futebol dentro do campo é mais ou menos honesto. Se você for técnico do Corinthians e você tiver no noivo de sua filha, um jogador de futebol que é meu perna de pau, você não põe no primeiro quadro do Corinthians. O cara mata você. A torcida mata, lixa você e o noivo da sua filha. Agora, safadeza desse tipo você está cansado de fazer no Brasil inteiro. Compondo professor incompetente, amigo, cupincha, etc, etc. Você vê que eu sou um sujeito meio derrotista, né? Meio cético. Isso é sobrevivência também. Se fosse totalmente contextualizado, você seria contexto, não teria diferença em relação a essa não solidariedade. Uma coisa que eu acho muito importante no que o senhor diz é essa falta de responsabilidade. Tem um filósofo tcheco, o Ernest Tugendhat, que ele vive pelo Brasil dando palestras depois que se aposentou na Alemanha, e ele diz que para você começar a fazer qualquer coisa, você tem que ter a responsabilidade de falar em primeira pessoa, né? de poder ser responsável por aquilo que você diz. Né? Claro. E você, sem dúvida nenhuma, lógico. E você coloca um quadro assim que as pessoas não são responsáveis por coisa nenhuma. E aí como que elas fazem ciência? Elas fazem ciência repetindo o que os outros dizem e complexificando, assim, tipo, você deve ter acontecido com você dar uma palestra e a pessoa não vai debater o que você diz. Ela pede a palavra e resume o que você disse. Como se... o que acontece... Quando há uma solidariedade dos vencedores, também é um problema, assim, você ser chamado para os lugares para que você diga a verdade, porque as pessoas não se colocam no mesmo nível para dialogar com você, não são outros eus que estão dialogando, estão jogando confete. Isso é mortal para a ciência, né? Ah, claro, sem dúvida nenhuma. Poxa, sem crítica não há ciência, sem crítica não há filosofia, sem crítica não há atividade nenhuma intelectual, não é possível. Eu acho que é um absurdo disso. O desenvolvimento do espírito crítico é a coisa mais importante que tinha que ser desenvolvida na universidade. E espírito crítico de tudo, quer dizer, qualquer... Porque, se você pegar a filosofia, como é dada em certas universidades, a filosofia não é dada com espírito crítico. A filosofia, por exemplo, pega Marx e dá Marx como se fosse verdade absoluta. Isso é uma burrice. Mesmo que fosse verdade absoluta, não se deve fazer assim. Você deve exatamente dialetizar a coisa, discutir, debater. Filosofia é debate. E na hora que fica tudo meio assim, como se fosse marfim, e que você não pode tocar, não pode mexer, não pode nada, o negócio é uma burrice, não dá. Então, até em política, o pessoal assim, muito exagerado, seja de direita, seja de esquerda, é completamente acritinado. Mas que ainda faço isso em política, vá lá,
Mas levar política para você querer fazer que uma universidade reflita essas ideologias idiotas, tudo, isso é uma barbaridade, não pode fazer. A universidade tem que estar fora dessas coisas, rapaz. Houve um tempo que uma dessas universidades aqui, eu fui ver o programa de economia. Olhei, o programa está lá. No primeiro ano, marxismo 1, segundo ano, marxismo 2, terceiro ano, marxismo 3, quarto ano, marxismo 4. Num curso de economia, rapaz, isso é um absurdo, um disparate. Mas isso é uma loucura. E eu sempre ficava doutrinando o pessoal. É como se fosse padre e começasse a doutrinar a turma. No começo era um caos, aí nasceu Cristo, não sei o que, o filho de Cristo, a avó, lá. Isso que é o ruim. As nossas universidades, em vez de desenvolverem espírito crítico nos alunos que estão lá, e independência de espírito, que são as coisas fundamentais, não doutrinam, cara. Você vira um imbecil completo por estar repetindo, macaqueando coisas que os outros já disseram. Eu não entendo isso, palavra de honra. Por isso que eu disse a você, eu sempre gostei de trabalhar por mim sozinho. Não gosto desse troço de grupo e gente que pense por mim. Vamos pro inferno. Ninguém pensa por mim, deixa que eu erro. Você tem trabalhos até sobre lógica da crença, né? E é muito curioso. Tem uma história de uma palestra em Goiás que o professor fez a palestra inteirinha sobre um autor. Aí o outro professor ia falar assim, você concorda com alguma coisa do que você disse? O cara falou, não, nunca pensei se eu concordo ou discordo. Eu estou resumindo as obras de um autor. Então, tipo, que finalidade tem esse trabalho que você não se implica? Você não está implicado naquilo que você está fazendo. Então você não tem crença nenhuma sobre aquilo. Isso não é conhecimento, né? Mas espera aí, isso que você está falando vale em geral para a universidade, em física. O sujeito vai fazer física e não se imbui do espírito da física, nada, é uma vergonha. É uma loucura como você dá física e matemática para... Você dá matemática para o pessoal um conjunto de receitas. E matemática não é receita, não é nada, rapaz. Matemática é pensamento. Você tem que ensinar o cara a pensar matematicamente e em grande parte, ele tem que reconstruir algumas teorias. Enquanto ele não for capaz de fazer isso, ele não sabe matemática. Essa primeira parte da conversa era isso mesmo, assim, a gente queria mostrar... Mas você não acha que está meio bagunçado isso aí, hein? Não, eu acho que a gente está querendo mostrar justamente isso, que a filosofia, a lógica é uma forma de vida. Isso tem que ser uma coisa, crença viva, senão você não tem potência para fazer coisa nenhuma. Exatamente o que você disse, eu ponho a mão no fogo por isso. Então era isso, assim, fazer essa trajetória de pessoal para que as pessoas entendam que ninguém nasceu do nada, assim, não foi um gênio da lâmpada que esfregou e saiu. Não, ou você acredita e se coloca em jogo naquilo, ou nada acontece, não tem como. Pois é. É mais um ambiente. O desenvolvimento do tirocínio crítico e do pensamento original são as coisas mais importantes, os aspectos mais importantes do desenvolvimento de um curso superior. A matéria, tudo que você der, é ótimo, precisa dar, mas se você não desenvolver espírito crítico, se você não tiver capacidade de pensamento próprio, tá roubado. Você vai sempre andar meio agachado, cabeça baixa, cara de idiota, não tem solução. Aliás, aqui no Brasil isso é típico, né? Não sei se contam a história de que quando o Einstein esteve lá no Rio de Janeiro, uma das pessoas que o recebeu, um astrônomo muito conhecido aqui no Brasil, uma hora ela pegou uma cadernetinha e tirou do bolso e escreveu qualquer coisa. Aí Einstein perguntou para ele, me diga uma coisa que você está fazendo. Disse, não, eu tive uma ideia agora que eu conversei com o senhor e eu sempre tomo nota de ideias originais que eu tenho. O senhor não tem uma? Eu acho que eu para ele, não, porque eu só tive umas poucas ideias originais. Não precisa de cadernetinha nenhuma. Bom, então a gente já teve uma trajetória bacana aqui da vida do senhor. A gente pode passar para as indicações aí, né? Queria perguntar para o professor Newton se tem alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes de material de alguma coisa ou leitura. Eu queria pedir para o senhor também especificamente indicar alguma música que o senhor goste. Sei, de música eu gosto? Posso indicar 3, que inclusive estava ouvindo quando vocês me telefonaram.
Sobre música, uma das que eu mais aprecio é de Chopin, a Polonese 35, se não me engano, a chamada Heroica. E depois os 2 concertos, 1 e 2, de Bruch. Essas são para todo dia, para todo momento. Se uma pessoa quiser algo mais profundo, algo assim, que aí precisa de tempo e precisa pensar, e precisa suar, eu digo, para mim, os 3 Bs, que minha mãe falava, né? Sugiro obras de Bach, Beethoven e Brahms. Esses são os reis da pelota. E em seguida Mozart. Essa seria a sugestão. Agora, as 3 músicas, eu cito as 3 que eu estava ouvindo há pouco. A Polonese Heroica e os 2 concertos de Bruch. Uhum. Aí você pode indicar outras coisas também para o pessoal que quiser ler alguma coisa que o senhor acha interessante. Bom, eu podia deixar isso para a próxima vez. Eu faço aqui uma relação dos 4, 5 livros, mas eu sugeria o seguinte: eu tenho um livro, Introdução aos Fundamentos da Matemática, que inclusive está aí no ar aí. É fácil da pessoa não comprar, é difícil, não existe mais, mas existe em forma aérea. Introdução a Fundamentos da Filosofia. Ensaio sobre os fundamentos da lógica. Esse é um dos livros meus que eu gostaria de sugerir. Outro, Introdução aos Fundamentos da Matemática, e um outro é Lógica Indutiva e Probabilidade. Esses 3 livros são de caráter geral e que pode ajudar um pouco a entender, inclusive, minha posição. Além de ler alguns livros de Russell, os livros de divulgação, eu cito o Russell, que quando ele atuava como divulgador, os livros são bastante acessíveis. E alguns livros fundamentais que a pessoa deve ler se quiser se dedicar à filosofia e tal, e um dos quais é os Discursos do Método de Descartes. Além de tudo, o Discurso do Método de Descartes é pequenininho. Uhum. É fácil ler, agora entender que é o problema. Eu estava pensando exatamente isso. Não, porque brasileiro julga o discurso pela aparência. Deve ser curtinho. O Nash, que ganhou o prêmio Grande Nash, que fizeram aquele filme sobre a vida dele e tal, a tese dele tinha 8 páginas. Ele engrossou com alguma parte histórica e foi a tese que ganhou o prêmio Nobel. Bom, mais alguma indicação, professor? Que leia na Wikipedia, tem muitas biografias de filósofos, de pensadores e tal, e algumas são muito bem feitas. A do Nash está formidável. Tem várias outras, muita coisa sobre Descartes e tal, e inclusive isso vai ajudar a pessoa, lendo a Wikipedia, saber separar o joio do trigo, né? Porque o fato de estar numa Wikipedia não quer dizer que seja necessariamente bom, né? Uhum. Marcos, você trouxe alguma indicação pra gente? Eu vou indicar o livro da série Encontros, que tem entrevistas com o professor Newton da Costa, para que a pessoa se aproxime um pouco dessa perspectiva que a gente tentou desenvolver nesse diálogo aqui. Mais importante, eu acho que sem essa perspectiva, você não consegue fazer a passagem do sistema lógico para as implicações filosóficas. O trabalho do professor Newton da Costa é um trabalho que tem implicações na antropologia, na psicanálise, e a gente pode prolongar essas aplicações aí da medida que a gente consegue entender e se aproximar com mais profundidade. O que não pode é colocar qualquer coisa aí com título como se a obra dele fosse a balizadora de qualquer projeto inconsistente, né? Exatamente. Mas eu acho que aí esse livro de entrevistas eu acho que é uma boa pedida. Para quem quiser uma aproximação assim, talvez estranha, tem um livro que foi lançado no Brasil chamado Logicomics, que fizeram um professor de computação, fez uma trajetória da vida do Bertrand Russell em quadrinhos. Que é muito... exatamente, há muito tempo eu li e gostei. Ele é muito... ele mais 2, não é? Eu não me lembro bem, mas exatamente, não custa nada dar uma olhada, inclusive para se divertir. Uma pessoa se divertir lendo aquilo, é muito bem feito. Eu acho que chama Logic Comics. Acho que para a primeira aproximação, para quem não tem ainda, está tentando
conhecer um pouquinho é uma boa dica. Eu vou deixar eu acho essas duas dicas aqui, a gente começa a se aproximar. O outro que eu queria deixar também é esse livro que eu citei do Hardy. Eu acho que chama Em Defesa de um Matemático, Apologia da Matemática. Eu acho que é um bom livrinho, que é uma espécie de defesa. Essa como é o nome dele? É um livro célebre, isso aí. Mathematician's Apology, não é? Isso. Hardy, do Hardy, não é? Isso, eu acho que é bem interessante, porque tem essa ideia da forma de vida também. Claro. Quando ele não consegue mais fazer matemática pura, ele faz esse discurso, daqui um pouquinho ele se mata, porque a vida dele perde o sentido totalmente. Entender a aplicação vital do trabalho dele é muito importante para não separar as coisas, né? Claro. E depois o caso dele com o Ramanujan, bom, eu não vou entrar em detalhe, que foi um jeito absolutamente genial, uma coisa fora do normal, né? Já ouviu falar no Ramanujan? Ele é o indiano, né? Indiano, exatamente. Saiu um filme, passaram um filme há pouco tempo, muito bom. A gente pode procurar o filme para essa indicação, mas eu acho essa história muito sintomática, assim, porque parece que o próprio Hardy viu a primeira vez o trabalho desse indiano e falou assim, ou esse cara é um gênio ou é um idiota. E muitas vezes... Porque inclusive, lógico, claro, porque o Ramanujan aprendeu tudo sozinho, ele não teve professor, não estava a par da matemática da época, e ele tinha a péssima mania de dizer que tudo as ideias que ele tinha apareciam à noite, aquela deusa, esqueci o nome, que transmitia para ele. E ele achava fazer matemática, isso não tinha que provar. E Hardy que procurou mostrar para ele que matemática tem demonstração. Mas esse cara, o Ramanujan, foi matemática, uma coisa extraordinária, algo fora de tudo. Mas esse é o ponto que eu queria colocar aqui. Talvez hoje em dia não tivesse espaço para essas iluminações. Hoje a matemática toda é cooperativa, é muito difícil fazer um trabalho, um sujeito isolado, fazer uma inovação na matemática. É muito difícil acontecer essa genialidade sem ter a formação. Então é muito interessante que o próprio Hardy, quando viu o trabalho, falou assim, ou é um gênio ou é um louco. Pois é. Então, entre o idiosincrático e o genial, existe uma pequena diferença, mas é melhor que todo mundo que queira fazer um trabalho sério faça a socialização do conhecimento, entre no jogo, aprenda a jogar o comum, porque senão fica muito difícil, mesmo pro gênio. O Ramanujan era um cara genial, mas não tinha formação nenhuma, né? E o Hardy dava aulas particulares para ele. O Hardy e aquele outro colega lá, dele, colaborador, Littlewood. O Littlewood dava aula particular para o Ramanujan. Ele não tinha a mínima noção dele. Ele era um adivinho. Ele adivinhava fórmulas e coisas assim, matemática algorítmica. A Ramanujan não era um sujeito com grandes ideias teóricas em matemática, tipo, por exemplo, Newton, Leibniz ou qualquer coisa assim. Mas ele era um camarada que a gente chama algorista. Ele fazia coisas, manuseava fórmulas, pintava e bordava. Era um algebrista inacreditável, um sujeito especialista em aritmética teórica incrível. É um caso ele é completamente fora da jogada, né? Outro que, mais ou menos desse tipo, mas não era completamente espaventado, era o Galois, Évariste Galois, né, que morreu num duelo com 20 anos de idade. Uhum. Bom, professor, eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui no programa, foi muito importante para a gente ter o senhor aqui, a gente até achou que não ia nem conseguir trazer o senhor, seria difícil demais conseguir trazer, mas é um prazer demais ter o senhor aqui no nosso programa. Só que há um erro lógico no que você está dizendo. Você não me trouxe para o programa, porque você não veio aqui me pegar. Tá certo. Não é? Sim. Bom, queria agradecer muito o senhor, a gente vai gravar a parte 2 ainda, né, com a claro, parte mais teórica. Amanhã né? eu guardo. Perfeito. Sim. Tá bom. Tá certo. Muito obrigado, senhor. Um abração aí para vocês. Abraço. Tchauzinho. Trecho do livro Bertrand Russell, de Ray Monk. Bertrand Russell escreveu um conto que dramatiza o caminho intelectual que ele trilhara em suas reflexões sobre a matemática.
O conto se chama O Pesadelo do Matemático, The Mathematician's Nightmare, e conta a história do professor Squarepant, que, exausto por um longo dia de estudo das antigas teorias de Pitágoras, adormece em sua cadeira, onde um estranho drama ocorre em seus pensamentos adormecidos. Nesse drama, os números não eram categorias desencarnadas como ele havia suposto. Eram criaturas vivas, dotadas de todas as paixões que ele estava acostumado a encontrar em seus companheiros matemáticos. Em seu sonho, ele se encontrava no centro de círculos concêntricos sem fim. O primeiro círculo continha os números de 1 a 10, o segundo aqueles de 11 a 100, o terceiro os de 101 a 1000 e assim por diante, ilimitadamente sobre a superfície infinita de um plano sem limites. Os números ímpares eram machos, os pares fêmeas. Ao seu lado, no centro, estava Pi, o mestre de cerimônias. O rosto de Pi tinha uma máscara, e se compreendia que ninguém poderia olhar para ele e sobreviver. Mas os olhos dardejantes olhavam pela máscara, inexoráveis, frios e enigmáticos. Cada número possuía seu nome claramente marcado sobre seu uniforme. Diferentes tipos de números tinham diferentes uniformes e formas diferentes. Os quadrados eram lajotas, os cubos eram dados, os números redondos eram bolas, os números primos eram cilindros indivisíveis e os números perfeitos possuíam coroas. Os números dançavam em volta do professor Squarepant e de Pi em um balé amplo e complicado. A um sinal de Pi, o balé cessou, e os números foram um por um apresentados ao professor Squarepant. Cada número fez um pequeno discurso, explicando suas propriedades particulares. Depois de um tempo, o matemático ficou enfadado e se voltou para Pi, dizendo: "Você não acha que as apresentações restantes poderiam se dar por subentendidas?" Diante disso, houve um clamor geral. O estrondo foi tão grande que o matemático tapou os ouvidos com as mãos e dirigiu para Pi um olhar suplicante. Pi acenou com seu cajado e proclamou com voz de trovão: "Silêncio, ou todos vocês vão se tornar incomensuráveis." Todos empalideceram e obedeceram. Ao longo do balé, o professor havia notado um número dentre os primos, o 137, que parecia teimar e não querer aceitar o seu lugar na série. Por fim, 137 exclamou: "Parece que tem uma droga de burocracia excessiva aqui. O que eu quero é liberdade para o indivíduo." A máscara de Pi estremeceu. Mas o professor intercedeu, dizendo: "Não seja duro demais com ele. Eu gostaria de ouvir o que o 137 tem a dizer." Um tanto relutante, Pi consentiu. O professor Squarepant disse: "Diga-me, 137, qual é a razão da sua revolta?" Diante disso, 137 irrompeu um discurso exaltado. "É a metafísica deles que não suporto. Eles ainda fingem serem eternos, embora muito tempo atrás sua conduta mostrasse que eles não pensavam uma tal coisa. Todos achamos o céu de Platão estúpido e decidimos que seria mais divertido governar o mundo sensível. Desde que descemos do Império, temos tido emoções e não são diferentes das suas. Cada ímpar ama sua par correspondente e as pares se sentem atraídas pelos ímpares, apesar de achá-los meio esquisitos. Nosso império agora é desse mundo, e quando o mundo for pelos ares, nós vamos também." O professor Squarepant concordou com 137. Mas todos os outros, inclusive Pi, consideraram-no um blasfemo e se voltaram contra ambos, ele e o professor. A multidão infinita, estendendo-se em todas as direções para além do que a vista pudesse alcançar, se lançou contra o pobre professor em um vozeiro furioso. Por um momento ficou aterrorizado. Então, ele se recompôs. E lembrando de repente da sua sabedoria durante a vigília, gritou mais alto: "Fora! Todos vocês são apenas símbolos de conveniência!" Em um lamento desolado, a grande formação se dissolveu na bruma, e ao acordar, o professor se ouviu-se a dizer: "E o mesmo vale para Platão." O sonho pitagórico, Russell acabou por pensar, não tinham sido mais, o tempo todo, que um pesadelo.